descritiva daquela palavra não favorece isso, não favorece essa possibilidade de interpretação. E aí temos, comparando, né, e vamos fazer essa comparação um pouco melhor daqui a pouco, a aplicação daqueles textos, né, utilizados nos profetas Isaías e Jeremias, e a situação na qual estão descrevendo algo futuro, por exemplo, e a situação também na qual estão descrevendo o resultado de uma destruição, ok? E eles tomam de empréstimo, né, esse termo que foi empregado aqui no texto de Gênesis, né, Gênesis 1 e 2, para falar acerca desse o Tohu e Bohu, vazio e desocupado, ali como resultado de uma destruição. Só que aqui, no emprego em Gênesis 1 e 2, o Tohu e Bohu, eles são, na verdade, o quadro geral no qual se encontra uma terra que ainda não foi moldada, uma terra que ainda não foi trabalhada, uma terra que ainda não foi modificada pela ação criativa. Tá? Então, temos aqui vazio e desocupado, conforme sugerido, né, pelo comentarista da palavra-chave, uma vez que ela está no processo criativo, uma vez que Deus vai paulatinamente, né, a cada dia, dando ordens criativas para que ela possa ser modificada, e sendo modificada esteja pronta, concluída, né, ao sexto dia, e então Deus entre no processo no qual ele cessa seu ato criador. Ele continua exercendo seu trabalho, seu governo, seu domínio, mas ele cessa o ato criador. Tá? Então é isso que ele está indicando, que na verdade vazio e desocupado não é resultado de uma destruição, porque isso não é indicado em nenhum texto bíblico, mas sim o fato dela não ter sido ainda moldada, né, adaptada por Deus, né, na sua palavra criadora. Veja, acrescente-se que os verbos bará, veja só, deixa eu ver se eu estou lendo no lugar certo. Pelo contrário, apresenta ao leitor o mundo que Deus criou, ainda sem forma e vazio. Ou seja, Deus não criou a terra com sua forma atual de continentes e montanhas, nem com pessoas já habitando nela. Nos 3 primeiros dias ele deu forma à criação e nos 3 dias seguintes a encheu. O restante da Bíblia refere-se a esses dias como criação e não como nova criação. Então, o principal são aquilo que os textos bíblicos de fato dizem, não o que acham que ele deveria ter dito, tá? Acrescente-se que os verbos bará e assar são usados em paralelismo sinônimo em vários trechos de Gênesis e de outros livros da Bíblia. Devemos ser cautelosos em atribuir significado mais amplo a qualquer um desses verbos, apenas por se conformarem melhor a determinada teoria. Adaptando o texto à teoria, né? Então, constrói-se uma teoria e tenta-se enxergar na Bíblia algo que seja favorável à sua teoria. Isso é um grande risco. É daí que nascem grandes heresias, né? Heresias muito terríveis. O verbo encher não significa encher de novo, uma coisa que já foi cheia anteriormente. Significa simplesmente encher, né? É o que o próprio texto, é o que o próprio verbo está dizendo. E o verbo era, do versículo 2, a terra era sem forma e vazia, não deve ser traduzido por tornou-se ou tornara-se, só para conformar-se à teoria da lacuna. Finalmente, a teoria da lacuna anula-se a si própria, ao relegar as camadas fósseis ao mundo pré-adâmico, com o propósito de harmonizar Gênesis 1 com os dados científicos. Não deixa evidência alguma de uma catástrofe global nos dias de Noé. Constance, o mais técnico dos proponentes da teoria da lacuna, na segunda metade do século XX, notou essa dificuldade e optou por um dilúvio local na Mesopotâmia. Já havia alguns estudiosos afirmando essa possibilidade do dilúvio local e suas circunvizinhanças. Entretanto, Gênesis 6, 7, 13, 17, 7, 19, 23, 8, 9, 21 e 9, 15 e 16 nitidamente destacam que a extensão do dilúvio era universal. Então, temos aí a questão da teoria da lacuna e algumas refutações a ela, principalmente no sentido da distorção em relação a alguns textos originais e a seu melhor significado, né? E apontamento da palavra-chave. Agora vamos para o criacionismo Fiat. Veja só. O criacionismo Fiat,
Outro modelo adotado pelos cristãos evangélicos hoje é o criacionismo Fiat, ou teoria da Terra Jovem. Seus proponentes argumentam que as escrituras devem ser interpretadas literalmente, sempre que possível, para se chegar à verdade original pretendida pelo autor. Por isso, os criacionistas Fiat sustentam que um cálculo geral pode ser feito com base na data da reconstrução do templo registrada em registrada em 1º livro dos Reis 6:1, sendo em 966 ou 67 a.C., voltando até o surgimento do homem no 6º dia da criação. Embora os escritores bíblicos talvez não tivessem a intenção de promover um cálculo matemático desta natureza, os resultados não deixarão de ser exatos porque a palavra de Deus é inerrante. Esses versículos, portanto, parecem indicar não ter a Terra mais de 10.000 anos de idade. Aí já começa a questão da problemática do excesso de literalismo, né? Então, esses cálculos cronológicos que os criacionistas Fiat gostam de fazer, eles geralmente dão muito errado, principalmente porque eles tentam utilizar as cronologias bíblicas como se fosse um elemento exato, né, de extrema exatidão. Todavia, as cronologias bíblicas estão cheias de lacunas. E existe algumas situações nas quais o tempo determinado de certo personagem não é indicado. Então, existem muitos buracos nas cronologias, então elas não podem ser exatas. Sendo assim, qualquer cálculo cronológico levando em consideração esses dados não será preciso, não chegará a bom resultado. Então, temos que a Bíblia Sagrada ela não se preocupa em indicar dados para esse tipo de cronologia, não é o seu propósito. O propósito dela é falar acerca da salvação da humanidade, é falar acerca da revelação, né, da criação da humanidade por parte de um Deus todo-poderoso, por parte de um Deus amoroso, né, e a justiça, né, a autoridade de Deus sobre toda a criação. Então, a Bíblia Sagrada não tem o propósito de comunicar esse tipo de conhecimento, ela não se propôs a isso, não prometeu esse tipo de informação. Então, quando alguém tenta enxergar isso na Bíblia, na verdade, ele também está promovendo uma distorção. Então, o criacionismo Fiat tem que se tomar cuidado em relação ao excesso de literalismo. Esse é um dos grandes males. Os defensores da teoria da Terra Jovem argumentam que Deus criou o universo pelo seu divino Fiat, um decreto sobrenatural imediato. Ele não precisaria de milhões ou bilhões de anos para levar a efeito seu propósito. De acordo com esse ponto de vista, os dias da criação em Gênesis devem ser considerados literais, pois era assim que os hebreus entendiam o termo. Êxodo 20:11, explicando a razão da guarda do sábado, declara: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e o 7º dia descansou. Veja também Marcos 2:27, é inconcebível, diz os criacionistas Fiat, que Deus tenha feito tal revelação a Moisés, se os atos divinos da criação realmente abrangessem milhões de anos. Eu achei muito interessante, só para colaborar aqui com esse entendimento, a explicação de um rabino messiânico acerca dessa dificuldade em relação aos dias, em relação a essa afirmação da Terra Jovem. E ele chamou um rapaz da sua plateia, perguntou mais ou menos a idade e falou: ó, tem uns 35 anos. E aí ele começou a construir sua explicação apresentando aquele rapaz, né, como exemplo, falando: ó, aqui está esse rapaz. Agora diga para mim, Deus sendo ele todo poderoso, não poderia simplesmente dizer uma palavra e esse rapaz vir à existência como ele está agora? Muito bem, Deus tem todo o poder para tal, como Deus de fato fez a partir do conceito do criacionismo Fiat. Então Deus ordenou e tudo veio à existência. Muito bem. Esse processo criativo, conforme descrito, foi ao longo dos 6 dias da criação. No 7º dia descansou. Então temos que, por exemplo, se Deus trouxesse aquele rapaz da criação naquele momento, né, em frações de segundo, ele veio à existência. Nós teríamos que o tempo de existência dele seria de segundos, minutos. Só que se pegássemos então o corpo dele e levássemos para um laboratório para analisar quanto tempo seria necessário para a formação de um corpo adulto, tá certo? Com aquelas características, com aquela maturidade. Aí, corretamente, a análise laboratorial indicar que por causa da sua arcada dentária,
por causa do tamanho dos seus ossos, por causa da maturidade dos seus tecidos, por causa do envelhecimento da sua pele, por causa das características gerais. Ele deve ter levado entre 30 e 37 anos para chegar na fase na qual está.